Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero desmistificar alguns pensamentos aí de vocês. Vou falar de 3 erros muito comuns que as pessoas costumam cometer em relação à saúde cardiovascular. O primeiro erro é achar que a pressão arterial tem que estar sempre 12/8. O segundo erro é achar que toda dor no peito é do coração. Será? O terceiro erro é você não conhecer os fatores de risco para as doenças do coração. E isso é extremamente importante. E aí, você já sabe onde estão aí os erros desses 3 pensamentos? Entendendo esses 3 erros, você vai poder saber mais sobre as doenças pré-existentes, vai conseguir melhorar a tua qualidade de vida e vai sentir aí menos medo em relação às doenças cardiovasculares. A maior parte das pessoas não gosta de falar sobre assuntos dos quais ele tem medo. Isso gera um distanciamento de assuntos importantes, de assuntos que a gente deve falar sim, falar sobre a nossa saúde. Se você entender mais sobre o teu corpo, você pode evitar muitas doenças e complicações aí que eu vejo aqui no dia a dia de consultório. Então fica comigo até o final do vídeo para decifrar os 3 erros que a maioria das pessoas cometem e não estão nem sabendo. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você aí, você já está inscrito no canal? Se você não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Você compartilha daí e a gente ajuda a salvar o mundo. Vamos ao primeiro erro. O primeiro erro é achar que a pressão arterial sempre tem que estar 12/8. Antes, você sabe o que é hipertensão arterial? Pessoas costumam chamar de pressão alta. É quando você tem níveis mantidos e elevados acima de 140 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica e ou 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica. Quando isso acontece, significa que a força com que o sangue flui nas artérias é maior do que o normal. Isso acaba exercendo ali uma pressão excessiva sobre as paredes das artérias e sobre a parede ali do nosso coração. A hipertensão é um problema de saúde crônico que pode aumentar e muito o risco de desenvolver ali várias outras doenças graves, como o AVC, que é o acidente vascular cerebral, que vocês aí conhecem como derrame. Imagina ali uma pessoa então fazendo uma pressão de 15/10. Ele tem a maior chance de fazer um AVC isquêmico, porque essa pressão elevada danifica ali as paredes dos vasos e torna você mais propenso a formar coágulos ali no cérebro. Aí num dia comum, um vaso teu do cérebro obstrui porque a tua pressão está sempre ficando mais alta e você acaba tendo um AVC. Além disso, se você tem pressão alta, você pode evoluir para insuficiência cardíaca se você não trata adequadamente, se não souber como prevenir os outros fatores de risco. Então, além da pressão alta causar danos ali às artérias, ajuda na formação de coágulo, ela também aumenta a sobrecarga do coração. Seu coração ali ele precisa trabalhar muito mais quando a pressão ela está alta e acaba ficando maior, para compensar tudo isso. É o que a gente chama de cardiomegalia. O coração ele fica grande. Alguns pacientes com hipertensão evoluem para insuficiência renal, que são os rins fracos. Quando você não sabe como controlar a sua pressão arterial, seja através da mudança do estilo de vida ou através de medicamentos, os rins eles podem começar a ficar afetados pela pressão alta. As artérias dos rins danificadas faz com que a filtração do sangue pelos rins seja menos eficaz. Com o tempo, essa lesão renal pode levar à insuficiência renal. E em muitos casos pode ser necessário até fazer diálise, já em casos ali mais avançados. Você está vendo então como é que uma coisa leva a outra? Como uma hipertensão mal conduzida, mal controlada, pode levar aí no futuro a outras doenças graves? Lógico, eu não quero que isso aconteça com você. Eu costumo falar nos meus vídeos, que é importante saber cuidar da saúde para evitar então as doenças do coração. É disso que você precisa saber para escapar então dessa estatística que pega todo mundo. A maioria das pessoas morrem de medo de morrer de câncer, não é? Mas as doenças do coração matam muito mais, acredite aí se quiser. Inclusive a hipertensão arterial é a doença que mais mata no mundo.
Imagina que 400 mil pessoas morrem todos os anos por conta da pressão alta. Não dá então para negligenciar a própria saúde de quem está ficando doente aí perto de você. Por isso é importante você compartilhar esse vídeo. Você ajuda a salvar vidas quando você compartilha. Imagine que você compartilha daí e a gente pode estar salvando mais uma vida. E é por isso que você está aqui hoje assistindo esse vídeo. Você quer ter mais informação e quer aprender como blindar ali o teu coração. Bom, além da pressão elevada, aumentar o risco então de doença renal, insuficiência cardíaca, AVC, ela pode também aumentar o risco de você ter um infarto, ou ter angina. O infarto ocorre quando falta ali suprimento para o músculo do coração. Isso geralmente acontece quando existe um bloqueio, um entupimento ali da artéria coronária, que é a artéria responsável por fornecer oxigênio e nutrientes para o músculo do coração. Sem oxigênio, sem nutrientes, o músculo cardíaco então começa a morrer, que pode levar então a dor no peito, falta de ar, dor no braço esquerdo, acompanhada de vômito, sudorese, pode levar até a morte súbita. Olha aí quantas doenças evitáveis, amigos do coração. A informação de qualidade e uma boa prevenção evitariam então um infarto, uma insuficiência cardíaca, um AVC, uma insuficiência renal e por aí vai. Mas e aí, por que achar então que a pressão arterial tá sempre 12/8 é um erro? Na verdade, pessoal, a pressão arterial ela pode variar em respostas a diferentes situações e atividades. Essas variações são normais e fazem parte ali da regulação natural do sistema cardiovascular. Não entendeu nada, né? Calma aí que eu vou explicar. Vou dar alguns exemplos aqui para deixar mais claro para você. Quando você está em repouso, sentado ou deitado, a sua pressão arterial ela tende a ficar mais baixa no seu basal. Ela pode ficar ali de 11/7, dependendo da pessoa. Agora imagine que você está sentado, tranquilo, e vai aferir a tua pressão arterial e ela está 13/10 ou 14/8. Será que isso é normal? Quando você está dormindo, por exemplo, a tua pressão ela tende a diminuir mais ainda. Ela pode atingir um nível mais baixo, geralmente ali bem no meio da noite. Pode ficar em 10/6, 9/6. É normal durante o sono que a pressão arterial caia entre 10 a 20%. Isso é parte do ciclo natural do corpo e é conhecido como a queda da pressão arterial noturna. Mas existem algumas pessoas que podem ter ali variações anormais da pressão durante o sono, que pode ser um sinal importante de alerta para a gente. Uma pressão que sobe durante o sono é o sinal que o teu coração ele não está indo bem, então a gente já tem que ficar de olho. Na verdade, esses achados acontecem quando você já foi no médico, no cardiologista, ele te solicitou ali uma mapa de 24 horas. Na mapa de 24 horas a gente nota que a pressão ela não caiu entre 10 e 20%. Isso é uma resposta anormal, então a gente já fica de olho. Quando você está estressado ou ansioso, o que será que acontece com a tua pressão? Ela aumenta ou abaixa? A pressão ela pode aumentar temporariamente. A gente produz hormônios do estresse, como a adrenalina, que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a nossa pressão arterial. Então é comum e normal a pressão estar 14/9 quando você está estressado ali, por exemplo. E aí quando você já fica mais tranquilo, ele tem que voltar em alguns minutos a 12/8 ou 11/7, Isso vai variar de pessoa para pessoa. Outro exemplo é quando você está se exercitando. A pressão pode aumentar bastante, principalmente aí a pressão arterial sistólica. Esse aumento da pressão arterial é saudável e necessário para fornecer ali mais oxigênio, mais nutrientes ali para os nossos músculos, que estão em atividade. Os músculos precisam dessa pressão mais alta no momento do exercício. Logo após o exercício, alguns minutos depois, a pressão arterial já vai voltando ao normal. Então, resumindo aqui para vocês, essas variações da pressão são normais e fazem parte da regulação fisiológica da pressão arterial. A questão é saber e perceber, entender ali quando essas variações são anormais e mais pronunciadas. Por exemplo, você está estressado ali, mas a tua pressão agora está 19/13. Obviamente que aí não está normal, E aí você tem que procurar o hospital. Nesse caso, tem pessoas que começam a ter sintomas, como dor no peito, falta de ar, confusão mental, e aí passa a ser uma emergência hipertensiva. Você está com a pressão lá na tampa e está tendo sintoma. Mas o que é minha dica? Monitore a tua pressão arterial, principalmente se você já tiver outra doença cardiovascular associada. Saber controlar a pressão é importante para se viver mais e viver com mais qualidade de vida. É importante saber o que você tem que comer, qual dieta você deve realizar, qual tipo de exercício físico fazer, qual a intensidade.
Por exemplo, a gente sabe que não é só a caminhada que é bom para o coração. Hoje a gente indica e a gente orienta as pessoas a fazerem musculação, exercício de força, pelo menos 2 vezes por semana. Você precisa saber amenizar, controlar, aliviar o estresse e a ansiedade, e existem técnicas para isso. Esses são alguns fatores que podem prejudicar o paciente hipertenso. Até mesmo você que não é hipertenso, você precisa entender quais são os fatores de risco que podem levar à hipertensão. Será que se você tem, por exemplo, um parente hipertenso, você já está fadado a ter pressão alta também? Você também precisa aprender a se precaver, a se prevenir, a evitar essa e outras doenças relacionadas ao coração para poder viver mais e com mais qualidade de vida. Mas e aí, tá gostando do vídeo até agora? Se você tá gostando, deixa o like, hein? Não vai esquecer. Vamos desmistificar agora o segundo erro. Mas antes, né? Saber que a Clínica Iano tá aqui em Indaiatuba, né? Então você de Indaiatuba, Campinas, Sorocaba, Jundiaí. Agora tem que falar Jundiaí toda consulta, porque o pessoal de Jundiaí fica bravo. Você nunca fala Jundiaí. Então o pessoal de Jundiaí, ó, pertinho aqui, Indaiatuba tá o quê? 50, 60 quilômetros? A gente tá a meia hora aí do pessoal de Jundiaí, né? Aqui o atendimento de cardiologia, além da consulta, a gente faz inúmeros exames, né? Mapa, Holter, análise da onda de pulso, teste ergométrico, bioimpedância, polissonografia, ecocardiograma, ultrassom de carótidas e por aí vai. E a gente tem atendimento também de dermatologia e atendimento de ginecologia. Pois eu vou deixar o link aqui da clínica na descrição. Mas vamos lá, segundo erro é achar que toda dor no peito ela é uma dor do coração. Se você não sabia disso, presta bastante atenção. Para você que já sabe que nem toda dor no peito é do coração, presta bastante atenção também, porque agora eu vou te mostrar outras situações, outras doenças que podem causar esse problema. Esse é um erro muito comum. A maioria das pessoas acham que toda dor no peito ela é uma dor do coração, e nem sempre é assim. Sabia que 5% das dores no peito são relacionadas ao coração? 95% das vezes são causas extracardíacas. Você achava que sempre era do coração, né? É claro que um dos sintomas do infarto é sim dor no peito, mas existem várias outras causas de dor que não estão relacionadas ao coração. Eu vou te dar aqui agora pelo menos 7 outras doenças que também causam dor no peito. Depois desses exemplos, você nunca mais vai pensar só no coração. Essa dor no peito, no tórax, pode ser algum problema, por exemplo, gastrointestinal. Quem aí tem doença do refluxo, úlcera gástrica, espasmo esofágico, pode apresentar uma dor no peito e que pode ser confundida ali com a dor do coração. Eu mesmo, por exemplo, de vez em quando eu tenho aquele espasmo do esôfago, né? Espasmo esofágico. Eu sei que eu tenho isso porque quando eu sinto essa dor, eu vou lá e giro água gelada, em poucos segundos ali ela já desaparece. Outra situação que causa dor no peito são os problemas musculares, distensão muscular, osteocondrite, que também pode dar dor no peito. Para diferenciar a dor do infarto da dor da distensão muscular, é só palpar ali a região dolorosa, né? E aí você já consegue identificar que é uma dor muscular. Normalmente a dor é mais localizada e dói quando você aperta ali o músculo distendido, né? Já a dor cardíaca ela não piora a palpação. As pneumonias, as doenças respiratórias podem causar dor no peito também. As infecções pulmonares, né, como a pneumonia, por exemplo, causa dor no peito e é uma dor geralmente ali ventilatória, dependente, se puxa o ar fundo você pode ter mais dor. Nesse caso, geralmente o paciente também tem febre, pode ter falta de ar, alterações ali na ausculta pulmonar. E nesse caso, pessoal, também é potencialmente grave e o paciente tem que procurar atendimento médico ali no mesmo dia. Quem aí, por exemplo, já teve crise do pânico ou passou por um estresse agudo? Você teve dor no peito quando você passou por estresse? Tem pessoas que relatam dor no peito quando ficam mais estressadas, ansiosas ou quando tem ataque do pânico. A dor logo passa quando a pessoa ela fica mais tranquila. Inclusive, muita gente vai ao hospital achando que está infartando. Geralmente a dor do ansioso é uma dor em aperto no meio do peito, ela não se irradia, você vê que a pessoa está muito agitada, muito nervosa. Isso tudo, pessoal, é papel do médico aí, tá? Na dúvida, é lógico, está em dor no peito, vai ser avaliado no pronto-socorro, no atendimento, para não ter dúvida. Então, de qualquer forma, eu acho super importante afastar as doenças do coração, né? Sempre que possível. Então é bom estar com o check-up em dia, mas que fique claro, então, nem toda dor no peito é uma dor do coração, tá? Outra coisa que causa dor torácica ou dor no peito são as doenças dos ossos.
Sabe aquela pessoa que tem osteoartrite, por exemplo, na coluna? Principalmente aqui na coluna torácica? Essa pessoa pode sentir dor no peito por irradiação ali da coluna, que ela começa lá atrás e vem para o meio do peito. Bom, acho que são basicamente essas doenças que também pode causar ali dor no peito, né? Além do coração, é lógico. Uma dica importante para você lembrar é que se você ou alguém que você conhece sentiu dor no peito, principalmente se for uma dor intensa e persistente, procura ali um médico imediatamente. Não fique enrolando em casa. Procurar o atendimento médico de urgência pode sim salvar a tua vida, né? Para o coração, o tempo é músculo, pessoal. Vocês viram então que são várias causas de dor no peito. Algumas doenças como infarto, pneumonia, embolia pulmonar requer ali atendimento imediato. Não fique então fazendo suposições em casa se a dor for muito forte. Isso pode atrasar o diagnóstico e o tratamento da doença ali que está causando a dor. Você precisa saber identificar o que é risco, o que é perigoso, né, para a tua saúde e a saúde de quem está próximo de você. Quando você aprende, quando você entende mais sobre os sintomas, doenças, prevenção, mais determinante e preciso você consegue ser, né, em relação à tua própria saúde. Já quem não tem conhecimento tem mais chance de errar. E aqui no meu canal eu quero que você erre menos, que você tenha a capacidade de entender quando a coisa ficou séria ou não. Isso é determinante para o médico, por exemplo, de fazer o diagnóstico preciso para poder ali fazer o tratamento adequado. Pessoal, tem gente que chega no meu consultório falando que tem uma dor intensa e isso acontece há 4 meses, por exemplo. Isso não pode acontecer com você. Você tem que saber que a dor intensa é igual a procurar ajuda médica imediata para não dar chance para o azar. Bom, pessoal, eu vou deixar o terceiro erro, né, para um próximo vídeo. Vou falar tudo sobre os principais fatores de risco para as doenças do coração. Esse vídeo sobre os fatores de risco talvez seja um dos vídeos mais importantes. Então eu vou deixar um vídeo especialmente só para falar disso. Quais são os fatores de risco que você deve controlar para proteger o seu coração? Vou falar isso no próximo vídeo então. Mas enfim, olha aí quanta coisa você aprendeu hoje. Aprende sempre aí que vê os meus vídeos. Como eu sempre digo, a minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Nesse canal você aprende a cuidar da tua saúde e se previne das temidas doenças do coração. Então continue me acompanhando, ok? Bom, pessoal, então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.